Olá, venho nessa mensagem de uma forma especial trazer algo que o Espírito tem incomodado, porque o próprio Criador disse que os filhos dele, falam as coisas dele, O Pai disse que ele não dá o Espírito por medida, pela metade. A fonte dele é inesgotável, o próprio Messias falou sobre isso. E uma mensagem que ele colocou nesse momento, no meu pensamento, no altar dele, que é o único altar que ele tem na terra, o único altar do próprio Criador, do próprio Espírito, é o nosso pensamento, é o nosso corpo, nós somos santuário dele, o templo dele, embora milhares de almas ainda vivem na ignorância e desafiando as palavras dele. Por exemplo, o que ele acabou de falar comigo nesse exato momento? Eu estava até gravando uma mensagem aqui para uma alma e ele falou comigo, porque ele disse que as suas ovelhas ouvem a tua voz. Ele falou na palavra dele, as minhas ovelhas, as minhas almas ouvem a minha voz. Por exemplo, se você pegar, eu sei que as escrituras têm muitas palavras falsificadas, alteradas, tem um monte de montagens, mas tem pingos da verdade ali que eles pegaram para tentar sustentar a mentira deles, para sustentar os templos deles sobre a terra. Mas, por exemplo, você vai lá em Atos, capítulo 7, versículo 48, em Atos 17, versículo 24, 25, Você vai, o Espírito falando aos coríntios, que moravam lá em Corinto, o Criador, o Espírito, o Pai Celestial, o grande eu sou, que estava na sarça lá, que falou com Moshe, ele não habita em templos, ele não habita em santuários, ele não habita em igreja, ele não habita em tenda, em sinagoga, ele não habita. Ali não é o lugar dele, ele não pactua com isso, ele não faz presente nesse lugar. Aí eu lhe pergunto, por que milhares de almas frequentam esses lugares? Por que milhares de almas ainda vão nesses locais? Se o próprio Criador, o próprio Espírito, uma vez disse, destruam esse templo. Às vezes alguém pega e fala, ele entrou no templo, ele entrou no santuário, mas ele entrou e mandou destruir o templo, o santuário. Porque o templo do Pai, do Espírito na terra, é o nosso corpo. Se não habitar em mim, se não habitar em você, esquece. Você não vive, você vegeta sobre a terra. O templo dele é o corpo humano que ele criou para isso, o santuário dele. É o pensamento. É onde habita a alma. Aí eu lhe pergunto, por que milhares de almas ainda frequentam o lugar, sustentam um sistema contaminado, corrupto, sabendo que ele não habita ali? As almas desafiam ele como desafiou na época de Noé. Está claro sobre isso. As almas podem até ficar questionando, mas não importa. O que importa é o que ele disse. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falando assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Passa a ter juízo na sua vida. Acorde antes que seja tarde. Aí você vai chegar do outro lado, ele vai falar, mas você é teimoso, hein? Eu falei que não habitava naquele lugar, você ficou 50 anos frequentando aquele lugar, adorando, venerando a quem? Se eu disse que eu não habito, se eu mandei destruir aquele local. E todas as vezes, pra você ter ideia, pesquisa pelos meios de comunicação. Muitos, Jerusalém terrestre, Israel terrestre. Ele mandou destruir várias vezes. A única coisa que ficou em Jerusalém terrestre foi um muro que tem um nome de sofrimento. Lamentações. Mas a mensagem é curta. Se o Pai não habita em templos, em santuários, em igrejas, ele não habita em tendas, por que as almas frequentam? E eu lhe pergunto, quem que habita lá? Qual o espírito que pactua com aquilo? Se o Espírito do Santo, o Espírito da verdade, o conselheiro, o guia, ele disse, o Espírito dele não habita em templos feitos por mãos de homem, que o pedreiro, o arquiteto fez, ele não habita em concreto. Por que as almas frequentam esses locais? Outra pergunta, quais os espíritos que habitam nesses locais? Aí alguém pode chegar e falar, mas o mensageiro Osmar, se ele habita em mim, eu sou o templo, eu sou o santuário dele, o Espírito dele habita em mim, então quando eu entrar dentro de um templo, quando eu estiver dentro de uma igreja, dentro de um santuário, dentro da sinagoga, como ele habita em mim, ele vai estar presente lá dentro, onde tiver 2 ou 3 reunidos. Mentira, jamais, jamais. Não existe ninguém
A não ser que ele use alguém para ir lá para dar um recado que ele não habita lá. Que ele vai derrubar tudo aquilo, como ele fez. Porque o espírito dele não pactua com nada que não é da verdade. Por exemplo, se o espírito dele está comigo, vou pegar um exemplo, se eu sou o templo dele, sou o santuário dele, jamais ele permitiria que eu fosse no local onde ele não habita, a não ser para dar um recado, para avisar, para dar um alerta, mas não para pactuar com aquele ritual, aquela regra, aquela coisa repetitiva, fica repetindo que nem papagaio, que ele até condenou, ele proibiu isso. Você entende? Mas a mensagem é clara, se o Pai não habita em templos, em santuário, em igreja, sinagoga, em tendas, quem que habita lá? Pega as suas escrituras, suas bíblias, lê em Atos 7:48, Atos 17:24. Lê. 1 Coríntios 3:16, 17. Ele fala onde ele habita. Se ele não habita lá, quem que habita nesses templos? Quais são os espíritos que habitam nesse templo? Por que será que eles falam em línguas estranhas? Para que as almas não possam entender? Porque o espírito do Criador, ele fala no idioma natural da alma, para que ela possa entender. O Pai organizado. A mensagem, é clara, está compartilhada com você. Vigia, viu? Cuidado com multidões, viu? Na época de Noa, era Noa e um grupinho de pessoas ao lado dele, mas ele que era firme, Noé. E tinha uma multidão. Aí todo mundo, bom, onde está a multidão está a verdade. Isso não é verdade. Onde há multidão está a mentira. Se você pegar e ler qualquer mensagem onde o Espírito esteve usando os vasos dele, que estão dentro das Escrituras, era sempre a minoria onde o Espírito estava. Sempre a minoria. Porque o Pai não pactua com o mundo terrestre, com as coisas da terra. Então você que fica aí clamando, desesperada, onde está o problema da minha vida, o que está acontecendo comigo, vivendo um monte de sofrimento, cuidado, é simples. É só os seus pezinhos não ir mais no lugar que ele não habita. Não fazer parte mais daquele ritual. Não pactuar mais com aquilo. Acorda, viu? Porque a sentença está chegando aí. A justiça divina está chegando aí. E essa é a mensagem, um aviso para você. Tá? Um recado especial do Espírito dele. Julga o Espírito. Prova os Espíritos. Ele mandou provar o Espírito. Porque o vaso dele, que tem o Espírito dele, escolhido por ele, ungido por ele, só fala as coisas dele. Mas na vertical, ó, só na via diretamente com ele. Nada na horizontal. Até porque ele não habita na horizontal. A horizontal, a terra é o estrado dos seus pés. E a terra foi amaldiçoada. Como ele habitaria na terra, em lugares de concreto, se foi amaldiçoada? Vigia, hein? É um aviso.